Êxodo 17, versículos de 1 a 7. O texto está aí projetado. Aqueles que quiserem podem acompanhar pelo texto que está na tela. Leitura alternada. Iniciemos. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais comigo? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede a nós, os nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só te resta apedrejar. Respondeu o Senhor a Moisés: passa adiante do povo e toma contigo algum dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Todos. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós, ou não? Vamos ler essa frase final. Está o Senhor no meio de nós, ou não? Vamos orar. Senhor, fala ao teu povo, fala à tua igreja, Senhor. Precisamos ouvir a tua voz. Precisamos aprender mais do Senhor. E que a nossa vida, Senhor, venha crescer em intimidade com o Senhor, na dependência do Senhor e tudo buscando a glória do Senhor. Pai, algumas perguntas que muitas vezes se estabelecem no nosso coração e nós pedimos que, em relação a esse assunto, o teu Espírito venha esclarecer, venha nos iluminar, venha tirar as dúvidas e venha trazer paz ao nosso coração. Fala, Senhor, me unge com o Espírito Santo. Pai, me enche com o Espírito Santo para que eu possa pregar a tua palavra com fidelidade, Senhor, no nome de Jesus. Não nos deixa ter um discurso religioso, mas desejamos ouvir a tua voz, tão somente a tua voz, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amados, para o entendimento do povo de Israel, a prova de que o Senhor estaria no meio deles era a ausência de adversidades. Eu vou repetir. Para o povo de Israel, a prova que o Senhor estaria no meio deles era a ausência de adversidades. No final do versículo 7 está registrado o registro do questionamento que eles fizeram: está o Senhor no meio de nós ou não? E por que eles levantaram essa dúvida, meus amados irmãos? Porque eles levantaram esse questionamento? Porque eles questionaram a Moisés: o Senhor está ou não está no nosso meio? Por que eles fizeram esse questionamento? Porque faltou água e o povo estava com sede. Vejamos no início do versículo 3: tendo aí o povo sede de água, o que eles fizeram? Murmuraram contra Moisés. Meus amados, o povo de Israel tinha vivido mais de 400 anos de escravidão. Apesar de terem sua fé em Deus, de manterem vivas as promessas feitas a Abraão, Isaque e Jacó, eles não conheciam profundamente a Deus. Eles não tinham uma vida de caminhada com o Senhor. Quase nada se fala da vida espiritual do povo de Israel na escravidão. Quase nada. Não há muitos registros sobre a comunhão desse povo com Deus no período da escravidão.
Quando Deus os libertou de forma extraordinária, aí sim eles começaram a andar com Deus. Eles começaram a conhecer a Deus experiencialmente. E aí nós vamos para o capítulo 14, e nós lemos que o povo atravessou o Mar Vermelho por um grande milagre de Deus, por uma grande intervenção divina. Mas o exército do Egito pereceu nas águas. Deus, mais uma vez, lhes deu grande livramento. No capítulo 15, temos a narrativa que o povo começou a andar no deserto, e depois de 3 dias sentiram sede. Cadê a água para matar a nossa sede? Estava questionando o povo. Esse era um problema que eles não tinham no Egito. Eram escravos, mas não faltava água. E agora que eles estavam sob o domínio, a condução divina, Deus estando no meio deles, falta água. Aí eles perguntaram: Deus está ou não no nosso meio? Eles murmuraram, queridos: saímos do Egito para morrer de sede no deserto. E agora, Moisés? E agora, Moisés? Moisés clamou ao Senhor, e a provisão de água foi providenciada. O povo matou a sua sede, porque Deus cuida do seu povo. No capítulo 16, nos encontramos com a narrativa em que o povo estava com fome. Agora não era água, agora era comida. A murmuração agora era: saímos do Egito para morrermos de fome no deserto. Deus, mais uma vez, agiu com providência, enviou pão e carne. E agora a gente chega no capítulo 17, e o povo estava reclamando por falta de água. Eu já sei o que você está pensando. Eita, povinho murmurento esse. Esse povo não consegue guardar na sua memória os feitos de Deus, a providência de Deus, a ação de Deus. Diante de uma adversidade já começa a murmurar. Meus amados, nós não somos diferentes desse povo. Nós não somos diferentes desse povo. Muitas vezes estamos reclamando, murmurando e questionando a Deus pelas lutas da vida. Antes de Cristo nós tínhamos uma certa fé em Deus, mas não o conhecíamos, não tínhamos uma vida de caminhada com o Senhor. Ele nos libertou da escravidão do pecado, como libertou a Israel da escravidão do Egito. Mas a nossa caminhada apenas começa em Cristo Jesus. E muitas dúvidas que o povo de Israel tinha sobre Deus, no início da nossa caminhada, nós também tínhamos. E por ensinos errados e equivocados. Eu não sei quantos já ouviram a seguinte afirmação: entregue sua vida a Jesus e todos os seus problemas vão desaparecer. Quem já escutou essa mensagem? Levanta a sua mão. Escutei muitas vezes. As pessoas pregando na televisão, pregando na igreja: entrega a sua vida a Jesus, que não vai ficar um problema sequer. Deus vai resolver todos os seus problemas. A sua dificuldade vai acabar quando você entregar a sua vida a Jesus. Na caminhada cristã descobrimos que isso não é verdade. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 3: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. As adversidades da vida, querida, fazem parte da vida com Deus. Eu vou repetir: as adversidades da vida fazem parte da vida com Deus. O povo de Israel acreditava que a presença de Deus com eles era a garantia de imunidade aos problemas do deserto. Vejamos aí a parte B do versículo 3. E disse: por que nos fizeste subir do Egito, para nos matares de sede a nós, nossos filhos, e aos nossos rebanhos?
Amados, diante dessa murmuração, diante desse questionamento, diante dessa percepção equivocada sobre a vida com Deus, Moisés fez o que o povo deveria ter feito. Moisés orou. E é isso que todos nós devemos fazer diante das adversidades da vida. Nós temos esse recurso extraordinário oferecido pelo próprio Deus, que é a oração. Vejamos aí o início do versículo 4. Leamos. Então clamou Moisés ao Senhor. Amados, Moisés buscou a intervenção divina. Diante das lutas, nós temos duas possibilidades. Guarde isso no seu coração. Diante das lutas, nós temos duas possibilidades. A primeira é murmurar contra o Senhor. Mas, Senhor, por que eu estou passando isso? Mas, Senhor, por que o Senhor está permitindo isso? Mas, Senhor, desse jeito, Senhor, misericórdia, Senhor, misericórdia, Senhor. Mas não é uma misericórdia pedindo que Deus haja com graça, sim com questionamento. Como que se Deus não soubesse o que está fazendo e nem permitindo, como se Ele não fosse soberano, como se Ele não estivesse no controle de todas as coisas. E tem muita gente assim, que diante de uma luta, em vez de clamar pela misericórdia divina, pela intervenção divina, vai murmurar, vai questionar, vai duvidar. Mas há uma segunda possibilidade, é a possibilidade de clamar ao Senhor, de colocar diante dele com humildade, com fé, com esperança, para que ele opere um milagre. E nós podemos afirmar, sem dúvida nenhuma, que Deus é o Deus dos milagres. Ele está no controle de todas as coisas. E aí a pergunta que nós fazemos agora é: qual foi o resultado do clamor de Moisés? Versículo 5, leamos o início. Respondeu o Senhor a Moisés. Deus não apenas ouviu, porque Deus escuta as nossas orações, mas Deus respondeu e Deus agiu. A presença de Deus no meio do seu povo não significa ausência de lutas nem das adversidades, mas significa que Ele agirá e dará suprimento ao seu povo. A presença de Deus na nossa vida é a garantia da nossa vitória. A presença de Deus na nossa vida é a certeza de que Ele vai cuidar de nós como um pai cuida do seu filho. A presença de Deus na nossa vida, queridos, é essa paz, essa certeza que nós podemos ter de que Ele vai agir com poder e com milagre na nossa vida. Porque Ele está no controle de todas as coisas e quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para o seu povo. Deus quer o melhor para a sua vida, meu irmão e minha irmã. Mas a presença dEle não é certeza de imunidade das adversidades, mas é certeza de que Ele vai nos dar a vitória. Por isso creia, por isso espere, por isso confie, por isso clame a Ele, porque na hora certa Ele vai agir. Agora vejamos o versículo 6. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Deus é o Deus dos milagres. Deus é o Deus dos milagres. Agora guarde isso no seu coração. Esse Deus que libertou o povo da escravidão do Egito, esse Deus que deu água em pleno deserto para alimentar, para matar a sede de uma grande multidão, esse Deus que deu pão e carne ao povo em grande número no deserto, esse Deus continua o mesmo e Ele é o nosso Deus. E Ele está no nosso meio, sim. Ele está no nosso meio. E a presença de Deus na nossa vida é quem faz toda a diferença. Bendito seja o nome do Senhor. Amados, o povo murmura, Moisés ora, Deus atende e Deus age. E aqui, queridos, a manifestação da graça de Deus. Que graça, que amor, que bondade.
Mesmo diante da murmuração, o Senhor providenciou água suficiente para matar a sede do seu povo. Mesmo diante da adversidade. Oh, meus amados, quantas vezes a gente vai orar e o diabo diz: você não merece. Eu acho que essa é uma das poucas vezes que o diabo tem razão. Não merecemos. Mas isso não é motivo para deixarmos de orar, porque o nosso Deus é gracioso. Aleluia. Nosso Deus é bondoso, nosso Deus é misericordioso e Ele cuida de nós. Eu gostaria que você afirmasse comigo: o Senhor cuida do seu povo. Todos, o Senhor cuida do seu povo, porque Ele está no nosso meio. Esta é uma das razões para orarmos. O Senhor é gracioso. Esse Senhor que é gracioso também é todo-poderoso. E eu gostaria de repetir, peço que os irmãos também falem em seguida: o Senhor que é gracioso é também todo-poderoso. Aleluia. E Ele está no nosso meio. E a presença de Deus na nossa vida, no nosso meio, faz toda a diferença. E aqui vem uma pergunta, irmão, já caminhando para o final. Por que o Senhor permite então as lutas da vida? Porque o Senhor tem permitido a sua adversidade, a sua enfermidade? Porque o Senhor tem permitido essa situação de tensionamento dentro do seu casamento, dentro da sua família? Porque o Senhor tem permitido situações que nós não gostaríamos de estar vivendo? Por que o Senhor permite? Eu gostaria de apresentar 3 razões. Existem mais razões, mas eu quero apresentar só 3 nessa noite. Primeira razão: Deus permite as adversidades, as lutas e as provas para revelar o estado do nosso coração. Eu vou repetir: Deus permite as adversidades para revelar o estado do nosso coração, o verdadeiro estado do nosso coração, a verdadeira confiança que temos nele ou não. Isso está em Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Eu vou pedir que os irmãos coloquem na tela para que todos possam ler. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2, todos. Recordar-te-ás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te provar, para saber que estava no teu coração, se guardarias ou não os teus mandamentos. Qual o propósito da humilhação? Qual o propósito da prova? Está aí, para saber o que estava no teu coração. A luta faz com que o que está no nosso coração venha para fora. E aí é uma oportunidade gloriosa de nos arrependermos, de nos corrigirmos, de nos quebrantarmos, ou de glorificar a Deus numa confiança absoluta na sua soberania. Bendito seja o nome do Senhor. Mas há uma segunda razão porque Deus permite a prova, a luta, a dor, o sofrimento, para nos capacitar a ajudar o nosso próximo. Deus permite a dor, queridos, para que a gente possa ajudar aqueles que estão vivendo em dor. Deus permite a adversidade para nos capacitar a socorrermos aqueles que estão em adversidade. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. Veja o que está escrito na bendita palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Versículo 4, todos. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Sabe como é que Deus socorre e consola o coração daquele que está em angústia? Através de um outro, através de uma pessoa, através de um crente fiel a Ele. Deus nos abençoa através uns dos outros.
Mas há uma terceira razão porque Deus permite as adversidades da vida. É para que Ele manifeste a sua graça e a sua glória. Diante das lutas, meus amados, Deus manifesta a sua glória. Diante das lutas, faltou água para o povo, era uma multidão muito grande. E agora? Aí Deus manda a água brotando da rocha e Ele manifesta a sua glória, o seu poder, o seu domínio sobre todas as coisas. Está faltando carne, está faltando pão no deserto. Ele manda pão e cordonizes do céu e mata a fome daquele povo, porque Deus manifesta a sua glória no momento que nós mais precisamos. É no momento da luta, da dor, quando nós clamamos, que aí sim Ele manifesta de fato quem Ele é. Amados, diante das adversidades da vida, nunca murmure em nome do Senhor Jesus. Não murmure. A murmuração, ela anula a fé. A murmuração, ela destrói a esperança. A murmuração potencializa as adversidades. A murmuração consegue ver coisas que não são verdadeiras e são inexistentes. A murmuração é uma porta aberta para que o diabo coloque no nosso coração todo tipo de incredulidade. E se você tem o hábito de murmurar, e se você tem murmurado hoje em nome de Jesus, arrependa-se, peça misericórdia a Ele e comece a mudar de atitude, de postura, em nome do Senhor Jesus. Que não saia da sua boca nenhuma palavra de murmuração, mas clame ao Senhor, clame ao Senhor. E nós estamos aqui, queridos, na presença do Senhor. O Senhor está no nosso meio. Vamos afirmar isso? O Senhor está no nosso meio e Ele vai manifestar a sua glória. Você crê nisso? Vamos ficar em pé.